A história da humanidade traz consigo várias histórias de amor. Histórias como a de Princesa e a Fera, histórias como de Romeu e Julieta, de Cleópatra e Paris, várias histórias que contam o amor entre esses dois personagens. E o que falar sobre a história de Ruth e Boaz? Isto mesmo, uma história que a Bíblia retrata, história essa que passou mais de 3 milênios e é reconhecida e contada até os dias de hoje. Uma história que não tem fim em si mesma, uma história que tem ligação com a ancestralidade, com os tempos atuais. História essa que, por intermédio dessa união, que nós temos como a maior referência que nasceu neste mundo de todos os tempos, Cristo Jesus. Estou a falar dessa mulher, Ruth, a Moabita, uma mulher que não pertencia no povo de Israel. A história dela é fascinante, é uma história de grande amor, uma história que nos mostra que esse amor proibido, um amor intercultural, um amor que não poderia ter acontecido, ou se tratava de um senhor de idade e uma jovem, se tratava de um hebreu e uma moabita. Ambos não pertenciam à mesma cultura, não tinham as mesmas crenças, não tinham os mesmos conceitos, mas mesmo assim, o Senhor Deus permitiu com que esses dois se encontrassem e se unissem, e é por intermédio deles que veio a surgir a casa de Davi. No programa de hoje queremos falar sobre esta temática, sobre esta mulher, como é que ela deixou de ser uma moabita para se tornar uma matriarca no reino do povo de Israel. Não saia daí, deixa teu like, é muito importante aqui no Facebook, partilhe os nossos conteúdos, é muito importante. E mais, se estás no YouTube, partilhe e subscreva o nosso canal. Basta clicar aqui no Facebook, lá em cima temos um link na descrição. Clique lá, será levado diretamente para a nossa página. É muito importante, nos ajude a crescer, quer do ponto de vista financeiro, espiritual, estamos abertos para que o nosso canal cresça e possamos trazer, mais imagens, mais mensagens com qualidade. Contamos consigo, deixa sempre o seu like, é muito importante. E não saia daí que vamos falar sobre esta mulher, a Ruth, a Moabita, que casou-se com um grande homem, Boaz, e conseguiu ser um resgatador, e conseguiu tirar da lama as duas mulheres, Noemi e Ruth. Na época dos juízes houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moab. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi e seus 2 filhos, Malom e Quilion, eram afrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moab e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion, e Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Ruth, capítulo 1, versos 1 a 5. De acordo com o texto bíblico que nós acabamos de ler, nos mostra claramente que a história toda é narrada no livro cujo seu nome é a Ruth. Um livro pequeno que tem 4 capítulos que narra a história dessa família. No princípio, Belém era uma cidade, que estava a passar por momentos difíceis. Uma cidade que estava em greve de fome. E o contraste dessa realidade é que Belém significa cidade de pão. Mas nessa altura estavam em crise, não havia comida. Um casal, que achou que tinha que sair da sua cidade natal para procurar pão numa outra cidade. E esta cidade chamava-se Moabe, onde foi este casal. Lá levaram consigo seus 2 filhos e, por conseguinte, esses 2 filhos tiveram que casar com 2 moabitas, de nome Ruth e Orfa. Eram essas 2 noras de Noemi. E por essas coisas da vida, o pai ou patriarca da família acabou por falecer em Moabe. Havia passado 10 anos e esses 2 rapazes, filhos da Noemi, acabaram falecendo, deixando consigo 2 noras. E a história mostra que sobrou Noemi,
Ruth e órfão, 3 mulheres abandonadas, sem sustento, sem uma riqueza, para que pudessem substituir ou subsistir ou existir ou sobreviver. E o que acontece, a Bíblia narra claramente que Noemi decidiu partir de volta para a sua terra natal. Disse-lhe, porém, Noemi: voltem minhas filhas, porque viriam comigo. Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas, vão. Estou velha demais para ter outro marido, e mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que me casasse esta noite, e depois dessa luz filhos, iriam vocês esperar até que eles crescem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas, para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Elas então começaram a chorar alto de novo. Depois a órfã deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Ruth, capítulo 1, versos 12 a 14. Essa é uma história que mostra, não é, que de uma forma normal não poderia ter acontecido, pois era impossível um israelita casar-se com uma moabita. Isso é que acontece com essa família. Os 2 filhos se uniram a essas moabitas. Nós não sabemos na história qual foi a razão da morte desses 2 jovens prematuramente, deixando a sua mãe sozinha, já que não tinha mais o seu marido. E a história nos conta, de acordo com o texto bíblico que nós acabamos de ler, que Noemi decidiu voltar para a sua terra natal. Queria despedir-se das suas noras, porém as noras estavam tão apegadas a Noemi que não queriam largar-se dessa mulher. Mas, porém, Noemi insistiu tanto que a órfã, uma das noras, achou por certo separar-se, não é, da Noemi. Mas algo curioso que nos chama a atenção nesse programa ou neste tema, a Ruth não queria se separar da sua nora, pois embora que ele tinha famílias, seus pais vivos em Moabe, ela queria ir consigo. Veja comigo o que a Bíblia fala desse confronto entre nora e sogra. Noemi queria se desapegar das suas noras, porém a Ruth lhe respondeu claramente o seguinte. Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo que te deixe, e que não mais te acompanhe aonde fores, irei, onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa, que não a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de facto decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Ruth, capítulo 1, versos 16 a 18. Aqui nós vamos ver Ruth se apegando à sua nora, se apegando ao Deus da sua nora, se apegando às crenças da sua nora. Ruth deixou de lado as suas crenças, os seus deuses, os seus costumes. Ela se apegou, queria fazer parte, por mais que ela soubesse que, estando com a sua nora, não tinha nenhum futuro a prosseguir. O romance deles também é uma imagem de um amor místico e espiritual oferecido a você e a mim. A história de Ruth e Boaz lida com o maior intercultural e proibido. Ele modela um relacionamento saudável entre um homem poderoso e uma mulher vulnerável. Assim, ele falava para a geração, eu também, de hoje. Torna-se um modelo para nós sobre como estabelecer um casamento saudável. Por qualquer uma dessas medidas, vale a pena conhecer a história de amor de Ruth e Boaz. É ali onde nós vamos ver o encontro entre Boaz e Ruth. Atenção, Boaz era um parente do falecido marido da Noemi, um parente próximo. E Ruth viu essa oportunidade, não é, de se aproximar mais deste senhor. Atenção, naquela altura, Boaz era um senhor de idade e Ruth era ainda uma jovem. Havia uma diferença grande de idade. E Boaz, vendo essa mulher, perguntou por ela quem era ela. Os seus criados disseram que se tratava da nora de Noemi. Ele entendeu que essa era a forma de ajudar Noemi, porque era casada com um dos parentes deles.
E ele permitiu com que os seus moços pudessem deixar mais espiga para que a Ruth pudesse apanhar e assim sobreviver com a sua nora. O tempo passou e Noemi se apercebeu por meio da Ruth de que ela apanhava os espigos, no campo ou nos campos de Boaz. E Noemi explica com delicadeza para Ruth de que se tratava de um familiar próximo ou um resgatador. Esse sim poderia nos tirar desse problema, dessa dificuldade em que nós estávamos a viver. Mas a situação é mais complicada do que simplesmente amor entre eles. Noemi é parente de Boaz e como Ruth é sua nora, Boaz e Ruth são parentes por casamento. Boaz deve se casar com ela como um parente redentor. Isso significava que, sob a lei de Moisés, ele se casaria com ela em nome de seu primeiro marido. E é nesse instante que nasce o resgatador, aquele que poderia salvar a família da Noemi, a família desse senhor que estava morto após a saída de Belém para a cidade de Moab. Porém, havia várias implicâncias. Ruth tinha que fazer alguns sacrifícios para que pudesse estar perto de Boaz e Boaz se tornar este resgatador que a Bíblia fala. E numa tarde, depois de bêbado, depois de festejo da colheita, Boaz deitou-se numa lareira. E ali a Ruth, por orientação da sua sogra, destapou o calcanhar de Boaz e ele assustou, acordando viu que se tratava da jovem Ruth. É ali que Boaz conseguiu estender a sua capa sobre a Ruth para que ele pudesse ser este resgatador que a família de Noemi precisava para que o nome dela pudesse permanecer na história do povo bíblico. Ali surge mais outra lei do levirato. Aqui Boaz tinha que cumprir essa lei, a lei dos cunhados. Pois embora que Boaz não era filho de Noemi, mas era parente próximo do marido da Noemi. E ele tinha esse direito de resgatar tanto as terras, do seu parente, como o nome do seu parente. Pois algo acontece que havia um outro parente mais próximo do Boaz. Para além do Boaz, existia um outro próximo que tinha esse direito de resgatar tanto a Ruth e a família da Noemi. Posto perante os anciãos, que tinham esse privilégio, o objetivo de cumprir a lei do levirato, o parente mais próximo não quis, pois não queria abrir mão da sua herança. Boaz decidiu entregar-se e resgatou a Ruth, resgatou a Noemi e a propriedade do falecido marido da Noemi. Isso mostra claramente que Boaz não se interessou em dar mão dos seus privilégios, dos seus bens. Ele entendeu que tinha que cumprir a justiça, tinha que cumprir a lei, tinha que cumprir o propósito que existia no antigo Israel, que é de resgatador. É isso que aconteceu na cruz do Calvário. O Senhor Jesus, ao morrer na cruz do Calvário, ele era o resgatador de nós. Nós fomos aqueles que estavam perdidos, aqueles que não tínhamos propriedades, aqueles que não tínhamos nada e precisávamos de um resgatador, um parente resgatador. Com a morte e a encarnação do Logos Divino, mostrou ao universo que nós temos um parente, alguém que nos achegou a nós, alguém que por intermédio do seu sangue se entregou para que pudesse nos resgatar. Por isso Boaz é um tipo do antitipo de Jesus. O que aconteceu com Boaz nos tempos da Ruth, um amor sem igual, alguém que não era tão próximo, existia alguém mais próximo que não quis abrir mão dos seus bens, mas Boaz, por amor a essa mulher, por amor ao seu parente, conseguiu resgatar as terras de Boaz, ou conseguiu resgatar as terras do falecido da Noemi, conseguiu resgatar a honra da Ruth e assim Naomi conseguiu ter mais uma vez a alegria de viver. É isso que aconteceu, conosco. Nós tínhamos terra no início, mas depois do pecado nos foi retirado terras que foram pertencentes ao inimigo. Ficamos desgarrados como uma ovelha sem pastor, mas com a morte sacrificial de Cristo na cruz, nos resgatou
e ele se tornou para nós o parente mais próximo. Isso mostra, não é, esse amor simbológico entre a Ruth, uma moabita, que se tornou integrante do povo de Israel. A história nos mostra que Ruth teve o privilégio de se casar com Boaz. Se tornou mulher de Boaz e por intermédio desse casamento nasceu Obed. Obed significa aquele que trouxe alento para Noemi. Por isso é que depois de dar à luz, o bebê foi posto no colo da Noemi. De uma forma simbólica, aquele bebê simbolizava como filho da Noemi, como se fosse uma semente que nasceu na casa da Noemi. Noemi perdera os 2 filhos, perdera o marido, mas por intermédio da sua nora, que entendeu que não poderia ir embora, mas se apegar a Noemi e ao Deus da Noemi. Por intermédio disso, Deus abençoou a Ruth, abençoou a Noemi e abençoou a Joabe. E é nessa linhagem de Noemi, de Ruth e Joabe que vai nascer Obed. Obed é o pai de Jessé e é pai de Davi. Ou seja, Obed é avô de Davi e Ruth é tataravô de Davi. Veja como as histórias se encaixam. Deus tirando algo que para os olhos humanos é incomum acontecer. Quem diria que uma moabita poderia fazer parte do povo de Deus? Quem diria que uma mulher que não tinha conceitos de Deus, não tinha princípios de Deus, se apegou a esse Deus e conseguiu, por intermédio da sua sogra, juntar-se ao útil e ao agradável para que houvesse um resgatador. Boaz entra na história bíblica, na linhagem de Cristo, porque ele entendeu que tinha que abrir mão dos seus bens materiais para ter um nome na linhagem de Deus, na linhagem de Cristo, uma linhagem que perdura até os dias de hoje. A relação entre Ruth e Boaz é um modelo de amor que ainda hoje se faz sentir. É uma imagem do romance celestial de Deus que nos ama. Ele se casará com sua noiva, com todos os que aceitaram sua proposta de casamento. Como em qualquer pedido de casamento, a oferta dele deve ser avaliada para ver se você deve aceitá-la. Comece aqui, com um plano traçado desde o início da história humana e acompanhe seu desenvolvimento. Observe como tudo é predito de antemão para provar que realmente é a proposta de Deus. E o incrível que pareça nessa história, o parente mais próximo, que tinha esse direito e o privilégio de casar-se com a Ruth e assim por sua vez comprar, resgatar as terras dessa família, não faz-se menção do seu nome na história bíblica nem na história dos homens. Perdeu o privilégio, os prestígios, mas aquele que era o parente mais distante entendeu abrir mão dos seus recursos e assim resgatou essa família. E o seu nome consta na história dos homens. É isso que aconteceu também com Cristo Jesus. Estando no céu, abriu mão da sua glória para que nós pudéssemos ser o seu parente, para que ele pudesse ser o nosso resgatador. E ainda mais, comprou as terras que nos pertenciam por direito e nos devolveu naquela rude cruz. É isso que acontece no reino de Cristo. Deus transforma o amargo em coisas doces. Deus traz histórias insignificantes para se tornar histórias belas, histórias eternas. Quantas histórias de amor que são contadas ao longo da história. Histórias sem nexos, histórias que não têm continuidade, histórias sem linhagem, histórias que morrem e perdem-se ou ficam no esquecimento. Mas a história de Ruth e Boaz é uma história eterna, é uma história que faz parte da linhagem daquele que dividiu a história dos homens entre antes e depois de Cristo. Por isso, é necessário nos entregarmos tanto os nossos dons, os nossos talentos, os nossos atributos, os nossos privilégios para a honra e glória de Deus. Ruth, uma moabita, que era uma sem qualquer, vem a fazer parte da história dos homens. Isso mostra que é isso que Deus faz. Por isso é que nós, Crônicas Celestiais, decidimos falar no mês de março, no mês das mulheres, sobre essas mulheres, sobre a história, não é, bíblica que narra o esforço e a garra da mulher. Que afinal de contas a mulher também tem um lugar na história.
dos homens. Como em todas as boas histórias de amor, a Bíblia termina com um casamento. O preço que Boaz pagou para redimir Ruth preparou o caminho para o caminho deles. Da mesma forma, o preço que Jesus pagou preparou o caminho para o nosso casamento. Esse casamento não é figurativo, mas real, e aqueles que aceitam seu convite de casamento são chamados de a noiva de Cristo. Como diz, regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou. Apocalipse 19, versos 7. A história é contada, a história permanece até os dias de hoje. Uma história de amor, uma história de consolação, uma história eterna. História que nos mostra que o amor que existia entre a Ruth e Boaz era uma história ou era um amor eterno. Um amor que ligou cultura, conceito, tradições para que se pudesse cumprir a palavra do Senhor. Nasceu Obed, Jessé e Davi, Salomão e assim por diante, até que veio o Messias. Por isso, é necessário compreendermos que as histórias bíblicas estão ali para nós aprendermos com elas, para que possamos entender que Deus transforma, sim, algo mau em bom. Jesus se entregou por nós a fim de nos redimir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Titos 2, versos 14. A história de Boaz e Ruth é uma história que nós podemos aprender sim com ela. É uma história que nos mostra que Deus do céu é um Deus que está atento aos acontecimentos do seu povo. Deus não se deixa se escapar por qualquer ato que acontece debaixo do sol. Por isso, você que nos segue aqui em Crônicas Celestiais e Crônicas do Reino, por favor, meu caro amigo, aqui no Facebook, deixa sempre o teu like, partilhe o nosso conteúdo, é importante, nos ajude a crescer. Aqui no YouTube, subscreva, faça parte da família, é importante. Se ainda não estás inscrito ou não estás subscrito no nosso canal no YouTube, temos um link na descrição. Vai lá, clique e será levado diretamente para a nossa página. Lá será subscrito e farás parte da nossa família. Lembre-se, estamos aqui para trazer essas informações para o seu conhecimento. Até lá, aquele abraço e nunca se esqueça, a eternidade se aproxima.